Oi, pessoalzinho lindo da Pro, tudo bem? Joinha, passaram bem o feriadão, tudo certinho? Espero que sim, né? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente, tá? Até o menininho tá aí com um pontinho de interrogação. Nossa, o que será? Vai ser um pouquinho diferente. O que a Pro pensou? Como nós estamos mais adiantados na matéria de matemática do que nas outras, né, com relação às outras matérias, então eu vou pegar a aula de hoje de matemática e vou usar para a gente falar do nosso projeto de atualidades, tá bom? Mas eu vou lançar essa aula lá no Diário Online, na disciplina de matemática. Mas a gente vai falar hoje sobre o projeto, tá bom? Nós vamos retomar esse assunto sobre o projeto de atualidades. Ele estava lá esquecidinho e a gente vai retomar, tá? Esse projeto, ele tem 4 fases. Cada uma das fases, o aluno recebe, em cada uma delas, o aluno recebe um conceito, de acordo com como foi a participação dele, como é que ele se empenhou nessa fase. Então, se foi muito bem, fez tudo muito bem, se dedicou, se empenhou, caprichou. Claro que ele merece ganhar um pleno, de plenamente satisfatório. Se ele não se empenhou tanto, não cumpriu os prazos na hora de entregar as pesquisas, ou não fez o trabalho que foi solicitado com tanto capricho, então pode ser que ele ganhe um SAT, que quer dizer satisfatório. E se ele não fez praticamente nada, não cumpriu com as obrigações dele, quando fez alguma coisa, fez tudo sem capricho, então é claro que não seria justo dar uma nota boa para ele, né? Porque seria injusto com os outros que se dedicaram. Então, aí essa criança, infelizmente, vai ficar com NS, que quer dizer não satisfatório, tá? Quando nós concluirmos essas 4 etapas, aí a Pro vai analisar o que cada aluno fez em cada uma das etapas e eu vou dar um conceito final. E é esse conceito final que vai lá para o boletim escolar de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira fase nós já realizamos. Se vocês se lembrarem bem, a Pro mandou um comunicado escrito projeto de atualidades, primeira fase. Eu mandei esse comunicado no dia 19 de fevereiro. E aí eu solicitei uma reportagem dentro da editoria Saúde. Então vocês tinham que pesquisar alguma coisa relacionada à saúde, tá? Era uma pesquisa livre, não tinha um tema ainda direcionado. Para qualquer assunto relacionado à saúde. E vocês tinham que ter me entregue essa pesquisa, essa reportagem, né? Até o dia 10 de março, tá bom? A maioria dos alunos entregou, tá? Então, essa maioria, é claro que cumpriram com o prazo, fizeram o que foi solicitado, é claro que essa maioria ficou completa na primeira fase. Quem não entregou ainda essa primeira fase, essa pesquisa relacionada à editoria Saúde, pode mandar para o meu e-mail, que aí eu vou anotar o nome da criança, tá bom? Só que tem que ser o mais rápido possível, tá? Porque isso já passou mais de um mês, tá bom? O comunicado que eu mandei foi esse aqui, ó. Projeto de atualidades, primeira fase. Senhores pais, estamos iniciando o desenvolvimento das atividades do nosso projeto de atualidades, primeiro trimestre 2020. Achamos importante incentivar a criança desde cedo a pesquisa, para que ela possa fazer uma leitura mais crítica e consciente do mundo. Pedimos, portanto, a colaboração da família, enviando-nos reportagens bastante atuais e datadas,
que poderão ser retiradas de jornais, revistas, internet, vídeos, etc. A notícia contida na reportagem deverá estar vinculada à editoria Saúde. Entre todas as reportagens que serão enviadas, selecionaremos a mais interessante e adequada para a faixa etária, faremos um resumo e o grupo de trabalho deverá estudá-lo para participar do debate, cuja data será comunicada no momento apropriado. A reportagem deverá ser entregue impreterivelmente até o dia 10 de março de 2020. Esse foi o comunicado, né? É claro que a gente vai fazer algumas adaptações aí, não vai ter aquele momento de vocês se apresentarem lá na sala. Então, aos poucos, a Pro vai falando como é que serão as mudanças, tá bom? A gente vai seguir passo a passo para vocês entenderem tudo direitinho, tá? Então, olha, quem entregou a reportagem da primeira fase até a data estipulada, ficou com o conceito PLE nessa primeira fase. Quem entregou depois, ou seja, depois do dia 10 de março, ou ainda vai me entregar enviando para o meu e-mail, vai ficar com SAT. E quem não entregou, vai ficar com NS. Para que servem essas atitudes? Para já ir ensinando vocês, né? Já ir incentivando vocês, mesmo sendo crianças, que vocês devem adquirir responsabilidade e devem cumprir os prazos que são estipulados para vocês, tá? Se vocês crescerem com esse ensinamento, vai ser muito útil, não só para a fase atual de vocês, como para a adolescência, como para a fase adulta, né? Quando vocês estiverem com o emprego de vocês, e o chefe pedir um relatório, olha, esse relatório eu quero até amanhã, ao meio-dia. Então, você tem que saber cumprir esse prazo, né? Você não vai entregar o relatório no dia que você quiser, na hora que você quiser. A outra pessoa está ali do outro lado, esperando, né? Quando vai te dar vontade de fazer. As coisas não funcionam assim, né? A vida não é assim. Então, para vocês saberem já cumprir prazos, é que a Pro está fazendo isso. Para quem é que vai servir uma exceção a toda essa regra aqui? Para Sofia. Sofia é uma amiguinha nova que nós ganhamos na nossa sala, tá? Então, no dia 13, na semana passada, a Sofia fez matrícula na nossa classe. Então, ela vai estudar com a gente agora. Então, é claro, como ela ainda não estava na nossa escola, ela não poderia ter cumprido esses prazos, tá? Então, a única exceção vai ser para ela. Vou deixar que ela faça essa primeira fase, mande para o e-mail da Pro, e aí eu vou também dar uma nota para ela. Tá joia? Sofia, não vejo a hora de te conhecer pessoalmente, viu? Você vai adorar a nossa sala. Crianças legais, boazinhas, inteligentes, muito boas amigas. Você vai adorar, viu? Então, vamos lá. Aí, vocês devem se lembrar que depois que a Pro leu todas as reportagens que vocês trouxeram, eu falei, pessoal, estou em dúvida entre dois temas. Se a gente poderia desenvolver nesse nosso primeiro projeto de atualidades o tema que falasse sobre postura correta, porque também a Pro estava percebendo muita gente com malas pesadíssimas, né? Carregando de forma errada. E aí eu fiquei muito preocupada, como é que a coluna de vocês vai estar daqui a uns 10 anos? Não estou pensando nada nesse ano, estou pensando daqui 10, daqui 20 anos. Como é que a coluna de vocês vai ficar? Também fiquei observando a postura, como vocês se sentam em sala. Aí eu falei, nossa, seria muito bom, né, a gente desenvolver esse tema. Mas também observei como que é o lanchinho de algumas crianças, muito salgadinho, muito refrigerante, muito doce. Também fiquei preocupada com a alimentação de vocês. Aí eu sugeri, pessoal, vamos
pensar, né? Por um dia, eu dei um dia para vocês pensarem. E amanhã a gente faz uma votação, que a gente escolhe falar sobre postura correta ou falar sobre alimentação saudável. Aí eu dei esse dia para vocês pensarem. Falei até se vocês quisessem conversar com a família, né? Para também a família poder opinar. No dia seguinte, a gente fez a nossa votação e o tema que ganhou foi sobre alimentação saudável. Então, é sobre esse tema que nós vamos desenvolver o nosso primeiro projeto de atualidades. Bom, a Pro trouxe para vocês um texto, depois que a Pro pesquisa tudo que vocês trazem, né? A Pro trouxe um texto para vocês, a gente vai ler juntos, tá bom? Mas isso não impede que vocês depois continuem a fazer as pesquisas de vocês. Isso vai complementar, vai fazer com que vocês fiquem mais inteirados desse assunto. Porque esse assunto ele é muito vasto, né? Ele é grande, tem muita coisa para a gente aprender. Então, quanto mais você pesquisar, melhor para você, tá bom? Para construir aí todo o seu aprendizado, que é uma coisa que vocês já sabem que vocês vão levar para a vida inteira, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar o texto, a gente vai lendo um pouquinho e comentando um pouquinho, tá bom? Projeto de atualidades. A editoria é saúde. O tema ficou alimentação saudável, sinônimo de longevidade. Sinônimo quer dizer uma coisa parecida ou até igual. Longevidade, longe. O que esse tema está querendo dizer? Se você tiver uma alimentação saudável, aliada a outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco, você vai ter uma vida longa, tá? Por isso que é longevidade. Então, vamos lá. Todos nós sabemos que para nos mantermos vivos, precisamos de energia. E de onde tiramos essa energia? Dos alimentos. É igual um carro, gente. Um carro, para ir fazer a viagem dele, ele precisa de um combustível, senão ele não vai andar, né? Nosso combustível, o combustível do nosso corpo são os alimentos. Senão vai ter uma hora que o nosso carrinho também vai pifar. Não vai querer andar, né? Os alimentos, eles trazem os nutrientes, que a própria palavra já diz, eles nutrem o nosso corpo. Eles dão energia, dão força, tá? Então, de onde é que nós tiramos energia para nós vivermos todas as nossas atividades de um dia inteiro? Dos alimentos. Os alimentos não são todos iguais. Cada tipo de alimento tem uma função importante em nosso corpo. Vamos lá. Para entender melhor a função dos alimentos, como é que eles funcionam, né, lá dentro do nosso corpo, eles foram divididos em 3 grupos. Os alimentos energéticos, os alimentos reguladores e os alimentos construtores. E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, tá? São esses 3 grupos. Os alimentos energéticos, o próprio nome já diz, né? Energia. Eles são aqueles que nos dão mais disposição e força para fazermos tudo. São os carboidratos, que encontramos nas massas e nos cereais. Então, tudo que for de massa, pão, macarrão, né? Lasanha, nhoque, pizza, tudo que for massa tem carboidrato, dá energia. E os cereais também, né? Arroz, comer arroz, batata, tudo isso dá energia, né? Além dos carboidratos, temos também as gorduras, encontradas, por exemplo, nas manteigas e nos ovos. Então, isso também fornece energia para a gente, tá? As manteigas e os ovos. Óleo, a gente tem que preferir o azeite, né? Faz muito bem para a nossa saúde.
Vamos para o segundo grupo. Então, a gente já sabe que tipo de alimentos que dão energia para o nosso corpo. Bom, são os alimentos energéticos. O segundo grupo é o grupo dos alimentos reguladores. Esses alimentos, eles são ricos em fibras, vitaminas e sais minerais. Eles são importantes para o nosso crescimento e bom funcionamento de todo o corpo. Onde é que nós encontramos esses alimentos reguladores, que têm fibras, vitaminas? Em que tipo de alimentos? Nas frutas, nos legumes e nas verduras. Bom? Então, é muito bom, assim, comer frutas, legumes e verduras para regularizar o nosso corpo, deixa o intestino também sempre em dia, né? Porque o certo é a gente ir ao banheiro todos os dias, no máximo um dia sim, um dia não. Então, quem come bastante fruta, legume e verdura, tem o corpo bem regularizado, funcionando muito bem, tá? Por fim, o grupo dos alimentos construtores, que são ricos em proteínas. São responsáveis pelo nosso crescimento, pela construção e fortalecimento dos ossos. Onde que a gente encontra proteínas? Em tudo que vier de um animal, né? Carne, ovos, leite, e também em feijões, ervilha, lentilha. Então, quem não gosta de comer nada que venha de um animal, tudo bem, não vai ter a proteína animal, mas tem que ter proteína no corpo. Então, vamos para a proteína vegetal. Vamos comer feijão, vamos comer ervilha, vamos comer lentilha, bom? O que não pode é deixar o corpo sem proteína. Senão, como é que ele vai fortalecer os ossos, né? A proteína vai fortalecer os ossos, vai ajudar no crescimento, na construção dos ossos também, principalmente para quem é criança, né? Porque os ossos vão crescendo, também ajuda nos dentes, né? Deixa os nossos dentes sempre fortes também, tá? Bem, nós já sabemos quais são os grupos e para que servem os alimentos. Mas será que estamos comendo direitinho? Infelizmente, nem sempre. E quando isso acontece, as consequências são as doenças. Esse tema que foi escolhido, gente, sobre alimentação saudável, eu acho que ele veio bem a calhar com a fase que a gente está passando agora, do coronavírus. Porque a própria explicado lá na sala de aula que um corpo, quando ele está forte, quando ele está bem nutrido, é como se ele tivesse uma barreira, assim, quando alguma doença quisesse chegar, ele forma um exército, assim, de defesa e fala, não, você não vai entrar nesse corpo. Né? Então, vem aquele exércitozinho do vírus, das bactérias. Não, aí forma aquele grande exército de proteção. Nossa, que a gente chama de imunidade, né? E fala, não, doença nesse corpo não entra. Por quê? Porque o corpo está bem nutrido, está bem alimentado, tá? Então, ele fica forte. Então, esse tema sobre alimentação saudável está servindo até para quando a gente pensa no coronavírus também. Porque tem muita gente que está ficando doente que está sem imunidade, porque se alimenta mal. Alguns, é claro, porque tem algumas doenças, né, que deixa a pessoa mais frágil. Mas outros, porque se alimentam mal, tá? Então, olha como é importante a alimentação para a gente ter saúde e não deixar nenhuma doença querer entrar no nosso corpo. Já é muito comum vermos crianças da idade de vocês com problemas de colesterol alto, obesidade e diabetes.
A vida agitada e estressante dos pais pode comprometer os hábitos saudáveis de refeição de toda a família. Cada vez mais, por falta de tempo e por comodidade, comemos comida pronta, como enlatados, salgadinhos e refrigerantes. Cada vez mais se recorre aos McDonald's, Burger King, Bob's, girafas, Habib's e etc. São as chamadas fast food, que quer dizer comida rápida. Devemos ter consciência de que o consumo exagerado de fast food é muito prejudicial à saúde. Além de possuir muitas calorias, ela contém muitos produtos químicos. É claro que a Pro sabe que é gostoso de vez em quando comer uma comidinha diferente, um hambúrguer, uma batatinha frita, um milkshake. Todo mundo acha gostoso isso. O que a gente tem é que achar o equilíbrio. A gente não pode ser exagerado, né? Porque essas comidas, elas, por se chamarem comidas rápidas, elas saem, você faz o pedido, rapidinho ele já entregue para você. Será que a pessoa foi fazer tudo ali na hora? Não, já estava tudo pronto, tá? Pré-pronto, que é como eles falam. Tá tudo pronto, é só dar uma esquentadinha e ele já te serve. Só que para ficar pronto por tanto tempo, conservar, né, com uma cor boa, com um cheiro bom, com crocância, tudo para que tudo isso ocorra, né, para atrair a pessoa que vai comer, é claro que tem muitos produtos químicos, né? São os produtos químicos que conservam a comida assim, tão atraente aos nossos olhos, né? Diferente se nós fizéssemos essa comidinha em casa. Nós não colocamos produtos químicos, né? Comida é natural, tá bom? Então, não é para deixar de matar à vontade de vez em quando. O que tem que saber é adequar, nem muito. Pouco eu até recomendaria, mas muito não, tá bom? Achar um equilíbrio aí, de não ser exagerado, que às vezes o papai e a mamãe trabalharam o dia inteiro, aí chega em casa cansado. Aí, nossa, não estou com força, não estou com vontade de fazer janta. Vamos pedir uma pizza. No outro dia, vamos pedir Habib's. No outro dia, vamos pedir McDonald's. Pedir uma vez por semana é uma coisa. Agora, pedir todos os dias, quando você for fazer lá o seu exame de sangue, eu acho que você vai perceber a diferença, tá bom? Então, vamos equilibrar. A vida com exageros, ela não é uma vida vivida com sabedoria, tá bom? Bem, e o que temos a dizer dos momentos em que nós fazemos essas refeições? Especialistas dizem que comemos cada vez mais rápido, sem mastigar, sem mastigar direito. A gente come em frente da TV, ou em frente do computador, ou em frente do celular. Isso pode nos causar, por exemplo, a obesidade, já que nós ingerimos muitas calorias e não gastamos energia. Por quê? Porque a gente fica jogando muito videogame, fica vendo muita TV ou fica dormindo exageradamente, tá? Quem dorme muito também, quanto mais você dorme, mais você tem vontade de dormir, né? A cama te deixa assim preguiçosa. Então, você tem que dormir as horas certas, de 8, crianças da idade de vocês, dormir de 8 a 10 horas, deu aquele período, levanta e vai curtir o seu dia, vai curtir a vida, né? E também não é para a gente só ficar dormindo e deixar a vida passar. Pode nos causar também o diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue. Por exemplo, quem gosta muito de tomar refrigerante tem que imaginar que em um copo de refrigerante, por exemplo, quase metade é de açúcar. Então, olha quanto açúcar você está pondo dentro do seu corpo. E aí, pode ser, né, que algumas crianças desenvolvam o diabetes.
assim como muitos adultos já têm essa doença. O diabetes é uma doença que pode ser controlada tomando remédios todos os dias até o fim da vida. Mas ele também, se a pessoa não se cuida bem, né, ele pode causar cegueira, ele pode causar gangrena e até a morte. Gangrenar é quando uma parte já do corpo, sei lá, a pontinha do dedo do pé, aquele tecido, ele já não tem mais vida, né? É a mesma coisa que falar que aquilo ali está necrosando, está apodrecendo. Então, tem que cortar fora aquela parte do corpo, né? Tem que amputar. Então, é bem triste essa situação. Temos ainda as gorduras dos produtos industrializados, que fazem tudo ficar crocante. Então, quando vocês abrem um salgadinho, que vocês ficam comendo e faz aquele crec, crec, crec. Nossa, que delícia, né? Então, para o salgadinho, para a bolacha, para tantos outros produtos ficarem assim tão crocantes, eles recebem uma gordura, que é a gordura trans. Essa é a pior gordura que existe para o nosso corpo. Pior, porque ela entope as nossas veias. Então, cuidado com alimentos assim, tão atraentes, né? Nossa, que crocante. Cuidado com isso, tá? Pode ser um grande vilão para a nossa saúde. Esses alimentos, essas gorduras todas, elas são ricas em LDL, que é um tipo de colesterol ruim. Elas estão presentes nos salgadinhos e nas bolachas recheadas, por exemplo. Tá? Aquele recheio também da bolacha também tem bastante gordura. Tanto é, você quer sentir, quer saber se um alimento tem bastante gordura, você está comendo, daqui a pouco você põe a pontinha da língua lá no céu da boca, você sente, parece uma massinha mesmo de gordura. Aí você percebe, nossa, como esse alimento tem gordura, gordura vegetal. Então, cuidado, tá, gente? Cuidado que tudo isso está indo lá para as nossas veias, tadinhos. Você sabia que o colesterol ruim é uma gordura que gruda nas veias e nas artérias? A diferença entre veias e artérias depende muito do calibre, né? Tem algumas que são mais fininhas, outras são mais larguinhas, né? Dá para passar mais o fluxo de sangue, tá? Então, o colesterol ruim, ele entope e provoca aumento da pressão e até ataques cardíacos. Então, o que vocês estão vendo aqui? Um exemplo de uma veia limpinha. Olha que legal. O sangue está fazendo o trajeto dele numa boa, está passando numa boa, porque a veia está limpinha, está sem nenhuma gordura. Essa segunda aqui, a pessoa já dá para perceber que ela come alguns alimentos com gordura e essa gordura que fica grudada na veia. Então, essa gordura ela já está começando a impedir o fluxo do sangue. Ó. O sangue já está passando, olha aqui, quanto que tem para passar e olha como está passando aos pouquinhos, tá? Por quê? Porque essa veia já está bem entupida, né? E com o passar do tempo, ela pode entupir completamente, ó. Vocês estão vendo aqui? Não está passando mais nenhum sangue. E é nessa hora que fica uma pressão muito alta e essa veia pode estourar, né? Por isso que vem os acidentes vasculares, os acidentes que ocorrem nas veias, tá? Isso é bem perigoso, pode levar até a morte. Então, tudo isso é fruto do quê? De uma pessoa que não está sabendo se alimentar bem, né? Ela está sendo exagerada ou em açúcar ou em gordura. Aí a Pro colocou aqui, só para vocês terem como uma referência, LDL é o colesterol ruim. Aí eu pensei, nossa, esse L poderia ser L de lixo, porque o colesterol ruim
é aquele que entope a veia. Então, é como se fosse um lixinho lá na veia, tá? Se quisermos evitar doenças, temos que prestar atenção ao que comemos, equilibrando a quantidade de alimentos dos 3 grupos. Além disso, temos que gastar a energia que acumulamos. Então, a gente come, pessoal, só que a gente tem que, essas calorias que a gente adquiriu, a gente tem que gastar, a gente tem que queimar, né? E isso a gente só consegue se exercitando. Tem várias formas da gente se movimentar, né? Porque o corpo da gente não foi feito para ficar parado por muito tempo. Ele já ficou paradinho durante a noite, enquanto a gente dormia, né? Durante o dia, a gente tem que procurar várias atividades. O quê? Estudar, brincar, praticar esportes, ajudar os nossos pais. Enfim, a gente tem que se exercitar. Tá bom? Nada de corpinho parado por muito tempo, porque isso faz acumular tudo aquilo que vocês adquiriram durante o dia e a gente não pode deixar nenhum acúmulo, a gente tem que gastar energia. E assim a gente está queimando calorias. Bem, é bom que se saiba que toda atividade física ajuda também na produção do colesterol bom, que é o HDL. Ele funciona como um caminhão de lixo que passa limpando as veias para que elas não se entupam de gordura. Para produzir o colesterol bom, além de atividades físicas, devemos beber e comer as coisas certas, como aveia, peixes, legumes, azeite. Né? Então, ao invés de usar o óleo de soja, usar o azeite. Tomar suco de uva, de preferência aquele puro, que venha sem açúcar, porque a fruta já tem açúcar, né? O açúcar da fruta é a frutose. Então, a fruta já tem o açúcar dela. Você ainda vai colocar mais açúcar? Não pode. E eu também fiz aqui essa referência para vocês saberem. Ah, HDL é o colesterol bom. Esse H, então eu estou chamando o H de higiene, já que ele funciona como um caminhão de lixo que passa e vai limpando as veias, tá? Vamos lá. Também não podemos nos esquecer de que nenhuma alimentação é totalmente eficaz na prevenção de doenças se ela não estiver aliada a uma vida ativa. É o que a Pro acabou de falar, né? Nada de ficar muito no sofá, nada de ficar muito na cama, a gente tem que se exercitar, tá bom? Nada de comer e deitar, não é bom, não vai ajudar na digestão, você pode ter problemas de estômago, problemas de refluxo, né? E não está gastando energia, não está eliminando as calorias que você acabou de consumir, tá bom? Conhecer os alimentos, escolher quais os que devemos consumir e em que porções é bom para nos mantermos bem nutridos, mas também para evitar doenças. Portanto, devemos comer com paciência, sem pressa, de preferência com a família reunida e que os alimentos sejam os mais saudáveis. Nada melhor que comermos devagar, a quantidade certa, sem deixar nada no prato, evitando o desperdício. É nosso dever e de nossos pais cuidarmos da saúde para vivermos bem todas as fases de nossas vidas. Então, pessoal, além a refeição, o ideal, né, seria que a gente já começasse preparando a nossa refeição em casa, com a família reunida, ó, você faz essa parte, você faz aquela, a gente vai conversando, é muito gostoso. Isso daí são cenas da nossa vida que a gente não vai esquecer nunca mais, né? Depois todo mundo arruma a mesa, a gente vai pondo a comidinha que a gente fez, todo mundo colaborou, todo mundo pôs amor naquilo. A gente vai comer
sem pressa, mastigar bem, porque o caninho por onde passa a nossa comida, né? Ele é bem fininho. Então, a gente tem que mastigar muito bem. Fazer aquela comida que a gente colocou na boca virar uma pasta. Aí sim a gente pode engolir. Tem que estar numa postura que a comida vá descer direitinho, nada de estar meio deitado. Por isso que é bom comer à mesa, né? Não é legal comer em sofá, na cama. Pelo menos todos sentados à mesa, a família está reunida, a gente pode conversar um pouquinho sobre como foi o nosso dia. Os papais podem contar histórias de como foi a vida deles, o que eles faziam quando eles eram também da idade de vocês. Tem tanta coisa para a gente fazer, né? E é claro, depois todo mundo terminou, todo mundo vai ajudar a lavar a louça, enxugar. Se todo mundo terminar ao mesmo tempo, aí a gente vai para a sala, vai se divertir, vai assistir um filme, vai brincar. Tá vendo como essa parte do lazer vai ser para todo mundo ao mesmo tempo? Não vai deixar tudo só para uma pessoa, né? Então, o ideal seria isso, tá bom? Comer sem pressa, de preferência com a família reunida, mastigar bem, colocar no prato apenas a quantidade que você sabe que você vai comer, porque assim não vai jogar comida fora. E a gente tem que pensar que tem muita gente que não tem nada para comer, está tendo que pedir comida para outras pessoas. Então imagina, a gente que tem esse privilégio, né, de ter comida na nossa mesa, a gente não pode ficar desperdiçando, né? Agora, a gente vai para uma sessão de curiosidades. Então, vamos lá. Você sabia que quando dormimos, nosso corpo também gasta energia? Eu li uma vez, não sei se é isso mesmo, que a cada hora de sono, nosso corpo gasta 8 calorias. É pouquinho, mas gasta, né? Você sabia que por esse motivo, a principal refeição do dia é o café da manhã? Então, imagina, você passou de 8 a 10 horas dormindo, seu estômago vazio. Mesmo assim, o seu corpo gastando ali energia, né? Quando você acorda, tem gente que não tem esse hábito. Fala, ai, eu não tenho fome de manhã, fico meio enjoada. Mas só que o hábito é uma coisa que a gente vai adquirindo aos poucos, né? Não tem vontade? Pega uma bolachinha, essa bolachinha que não tem recheio, toma um pouquinho de suco. No outro dia você vai ver, nossa, eu já estou com um pouquinho mais de fome. Café da manhã, falam que deve ser além de a principal refeição, a refeição que você pode abusar naquilo que você vai comer. Pode comer bastante. Por quê? Porque você vai ter o dia inteirinho para queimar todas aquelas calorias, né? Tanto é que tem um ditado popular que fala: no café da manhã você pode comer como um rei, no almoço como um príncipe e no jantar como um plebeu. Ou seja, você tem que ir diminuindo a quantidade, né? Porque no jantar, se você comer muito, daqui a pouco está chegando a hora de você ir dormir, aí você vai estar com o estômago muito cheio. É onde vem os pesadelos, é onde vem o refluxo, né? Então, a gente tem que ir adequando. Café da manhã pode comer bastante, no almoço médio e no jantar um pouquinho menos, tá? Você sabia que um bom café da manhã te deixa mais bem-humorado e ajuda a aumentar sua concentração durante as aulas? Isso é muito bom, isso é bom para quem... o ideal seria dormir cedo para acordar cedo. Aí toma o seu café da manhã, né? E ainda vai ter um espacinho de tempo para fazer sua lição de casa. Aí você vai estar com a cuca bem fresquinha,
vai assimilar muito bem o conteúdo, porque você está bem alimentado. Fica sem se alimentar para ver se você consegue ter concentração, se você consegue aprender alguma coisa. Muito difícil, tá? E também isso daqui serve para quem estuda de manhã, né? Para quem estuda de manhã é ótimo ter esse hábito, né? Quem estuda tarde, infelizmente, tem pessoas assim que vão dormir muito tarde, até de madrugada, aí acordam tarde, já está quase na hora de ir para a escola, a criança já está com aquele estômago meio enjoado, não quer tomar café da manhã, não quer nem almoçar, aí vai para a escola, às vezes com o estômago vazio. Aí a professora está dando aula, está lá na primeira aula ainda, o aluno, ô, Pro, e a hora do lanche? Nossa, a hora do lanche vai demorar um pouco ainda. Você acabou de chegar. Essa criança que já está com vontade de tomar o lanche é porque ela não se alimentou bem na casa dela. Ela não está nem conseguindo se concentrar nas aulas, porque o corpo está mal nutrido, tá? Então, toma cuidado. Vocês têm que vir para a escola já bem alimentados. Você sabia que devemos fazer de 5 a 6 refeições por dia? Os médicos falam que a gente tem que comer, sei lá, a cada 4 horas, né? Cada 3 horas. A gente não pode deixar o estômago assim vazio, ele precisa estar ali trabalhando, né? Então tem gente que fala assim, ó, tomar um café da manhã. Entre o café da manhã e o almoço tem um intervalinho. Então eu posso fazer uma refeição aqui no meio, posso comer uma fruta, por exemplo. Se eu estiver bem alimentada, na hora do almoço eu não vou estar assim desesperada para comer, né? Aí então, café da manhã, uma frutinha, o almoço, já são 3 refeições. Agora, entre o almoço e o jantar, também pode ter um lanchinho ali da tarde, né? Então, lanchinho da tarde, o jantar, e pode ter talvez um chazinho calmante, né? Um chazinho de camomila, uma bolachinha sem recheio, comer uma ou duas, só para o estômago não ficar vazio por muitas horas, porque você depois já vai dormir, mas também não pode comer muito antes de dormir, senão volta tudo, não adianta. Então, já deram aí as 6 refeições por dia, né? Mais ou menos de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, tá? Não pode deixar o estômago vazio por muito tempo. Você sabia que é muito saudável fazer as refeições em ambientes tranquilos, agradáveis e em posição confortável? Então, hora de refeição, gente, é uma hora que o ideal seria estar em família, né? Para a gente conversar. Só que não é uma conversa que seja assim, um atrito. Não é hora de brigar, não é hora de ofender, não é hora de ficar citando o que o outro tem de errado. Não, é hora de harmonia, porque a comida vai descer bem, vai fazer bem para o seu corpo. Se você come num ambiente que está tendo briga, discussão, aquela comida não vai te fazer bem. Você vai ficar nervoso, vai te dar dor de estômago. Então, a hora das refeições, elas devem a gente deve buscar ambientes tranquilos, tá? E é claro que a gente tem que estar numa postura correta, que é para a comida descer direitinho. Você sabia que devemos evitar tomar líquidos durante as refeições? Os médicos falam, olha, você pode tomar uma meia hora antes de comer, uma meia hora depois, mas durante a comida não é bom tomar líquidos, tá? Eu sei que é muito difícil a gente fazer isso, né? Mas se puder evitar, seria o ideal. Você sabia que devemos evitar o consumo excessivo de sal, açúcar, farinha branca e condimentos como pimenta, mostarda e ketchup? Tudo isso aí não faz muito bem para o nosso corpo, tá? Então, a gente tem que adequar a quantidade, tá joia?
Você sabia que crianças de 7 a 10 anos de idade precisam consumir uma média de 2.000 calorias por dia? Então, vocês precisam consumir essa quantidade de calorias ao longo do dia, né? Desde o café da manhã até aquele chazinho antes de dormir ou até o jantar, tá? Mas 2.000 calorias por dia, elas também precisam ser queimadas, né? Como? Se exercitando, se movimentando, realizando as atividades durante o dia. Mas tem gente que exagera e não consome só 2.000 calorias por dia. Olha esse exemplo. Você sabia que se consumirmos um hambúrguer, um refrigerante e algumas batatinhas fritas, só nessa refeição nós já adquirimos 1.500 calorias? Só naquela ida lá ao McDonald's, gente, você já adquiriu 1.500 calorias, ou seja, quase o total de calorias que você deveria ter adquirido durante um dia inteiro. Então, toma cuidado com esse tipo de alimento, tá? Eles são muito calóricos. E depois eu quero ver como é que vocês vão fazer para queimar todas essas calorias nesse mesmo dia. Você sabia que os lanches já recebem nomes como quarteirão, big, para que a pessoa seja instigada a ter gula e o escolher pelo tamanho? Então, quem vende esse tipo de lanche, eles já vão ali para a parte do exagero, porque eles querem que vocês primeiro comam com os olhos, né? E aí, às vezes, vocês nem estão aguentando aquele lanche tão gigante, mas vocês vão forçando e forçando. É muito triste ver isso, infelizmente, é triste. Só que para quem está vendendo, para eles é bem vantajoso, né? Eles não estão muito preocupados com a sua saúde, não. Então, quem é que tem que se preocupar com a nossa saúde? Somos nós. A gente não pode ir muito atrás da conversa dos outros, não. Cuidado. Eles têm sabedoria. Reflitam sobre as coisas. Terminamos aqui nosso texto. Esperamos que esse trabalho nos leve a uma reflexão sobre como uma alimentação saudável e atividades físicas poderão nos favorecer a termos uma vida longa, tá? Então, vamos lá. Depois que vocês lerem esse texto, mais uma vez, né? Vocês podem até tirar o som da fala da Pro, tá bom? E vocês podem ir lendo só, tá? Depois que vocês lerem esse texto, eu vou sugerir que vocês assistam esse vídeo, que eu estou deixando o link aqui. Vou deixar lá também no nosso diário, tá bom? Igual eu deixei na última aula, que acho que deu certo, né? Bom, depois de tudo isso, então agora eu vou falar para vocês qual que vai ser a nossa segunda fase do projeto. Segunda fase, vocês vão pegar uma folhinha. Tem gente que vai querer fazer cartaz, porque tem cartolina em casa. Tem gente que não tem cartolina, vai usar só uma folha de sulfite. O tamanho não importa. O que importa é a qualidade daquilo que vocês vão fazer, vão apresentar para o povo. Vocês vão fazer um desenho mostrando tudo que vocês entenderam aí desse tema, alimentação saudável, sinônimo de longevidade. Então, um desenho bem bonito sobre alimentação saudável. E sejam bem criativos, leiam mais sobre o assunto. Vocês vão ter bastante tempo para fazer esse desenho, não é de hoje para amanhã, tá bom? A Pro vai dar para vocês 7 dias, vou dar uma semana, tá? Então, vocês vão ter uma semana para fazer esse trabalho, né? Porque está contando nota para a segunda fase do projeto. Então, caprichem. Assim que ficar pronto, vocês vão fotografar ele e vão mandar para o meu e-mail, tá? Respeitem a regrinha aí.
que é do prazo, né? Vocês têm, então, até o dia 29 de abril para mandar para mim, tá? Passou do dia 29, a nota já não vai mais ser plena, tá bom? Porque a gente vai respeitar as regras, tá? A gente tem que saber cumprir os prazos que são estipulados para nós. É assim que a gente vai aprender a ter responsabilidade na nossa vida. Então, é isso. Terminou o desenho, fotografa, manda para o e-mail da Pro, que eu vou abrir um por um, vou analisar, vou ver se o desenho foi com capricho, se a pintura foi caprichada, o que você abordou no seu desenho relacionado ao nosso tema do projeto de atualidades, tá bom? Então, por hoje é isso. A aula foi um pouquinho mais longa, mas eu achei melhor já mostrar o texto inteiro para vocês, porque senão depois a gente ia se perder um pouquinho. É melhor usar um pouquinho mais da aula hoje, pelo menos já foi o texto inteiro, tá? Leiam novamente e discutam, né, esse tema com a família, que é muito importante, tá bom? Cuidem-se, cuidem da saúde, cuidem da alimentação de vocês e de toda a família, tá? Beijo muito grande e a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal!